Bom dia, estamos aqui com mais um podcast Além da Visão. Sou a Marcela Paiva, já estava com saudade de vocês, diretora de negócios e operações do grupo de oftalmologia que agasalha 3 grandes empresas, Hospital de Olhos de Palmas, Toton Saúde e CBCO Hospital de Olhos. E hoje nós estamos aqui em Palmas, essa terra que nos acolhe tão bem, que a gente sempre é tão bem recebido. E falando com uma celebridade, não só da oftalmologia, mas é uma celebridade do município mesmo, do município de Palmas, que viu Palmas nascer desde o seu início, desde antes, muito antes de se falar que Palmas chamaria Palmas, que teria esse nome de Palmas. Então a gente trouxe essa grande celebridade, Dr. Túlio César, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Túlio. Obrigado, bom dia Marcela, bom dia Bruna. Bom dia, Estamos aqui para falar exatamente um pouco dessa história aí, entendeu? De Palmas, que quando se fala nesse assunto, eu sou apaixonado por Palmas, né? Então, eu estou aqui à inteira disposição de vocês para esse bate-papo aí informal, descontraído, entendeu? Para que a gente possa fazer as pessoas verem Palmas com bons olhos. Excelente, a gente ainda vai falar sobre isso. Com certeza. Dr. Túlio é o nosso fundador do Hospital de Olhos de Palmas, sócio e fundador, certo, Dr. Túlio? Com Além de certeza. médico atuante até hoje. E com a gente aqui também está a Bruna, a nossa head de marketing, que traz esse projeto do podcast aí com muito carinho. Seja bem-vinda também, Bruna. Obrigada, Marcela. Oi, pessoal, muito feliz em estar aqui de volta. Mais um episódio aí do Além da Visão. E muito feliz realmente de estar aqui em Palmas com o Dr. Túlio. Vamos começar um bate-papo bem legal, né? Com certeza. E Além da Visão, ele traz muito isso. A gente quer entender, conhecer e trazer nos bastidores, né? Descobrir quem é o Dr. Túlio nos bastidores da vida, aquilo que vai muito além da visão. Então, Dr. Túlio, começando o nosso bate-papo, falando um pouquinho de Palmas, né? Conta pra gente como é que foi essa história. Eu conheço um pouquinho, já que a gente já conversou longos papos. E que papo mais gostoso. Normalmente, quando o senhor traz essa história assim, me encanta muito. Mas traz pra gente um pouquinho de o que foi Palmas, de onde veio Palmas na mente do Dr. Túlio, quando foi que isso tudo começou? Marcela, na realidade, eu, sem falsa modéstia, eu me considero um idealizador. Porque somente alguém que enxerga o futuro poderia acreditar nesse projeto de Palmas quando ele ainda estava na prancha dos arquitetos do Grupo 4, que era o Luiz Cruvinel e o Valfredo Antunes, que foram contratados pelo governador Siqueira Campos para edificar neste cerrado, no centro do Tocantins, uma cidade para ser a sede da capital definitiva do estado. E então eu acreditei, quando ela ainda estava na prancha dos arquitetos. E tive a oportunidade, então, de participar de todos os momentos mais importantes desse processo todo, que culminou com a inauguração de Palmas como capital definitiva em 1º de janeiro de 1990. Antes disso, eu participei da solenidade de lançamento da pedra fundamental de Palmas, em 20 de maio de 89, aqui de onde nós estamos falando agora, certo? Era um cerrado ainda, era a fazenda. Isso que eu ia falar, era uma fazenda, né, Era uma Dr. Túlio? fazenda. Eram grandes fazendas, era uma única três fazendas, grandes fazendas. E uma das principais, que foi desapropriada para sediar a construção da capital definitiva, era a fazenda Sussuapara. Então a gente veio aqui nesse 20 de maio, nesse histórico 20 de maio de 89, para participar dessa solenidade de lançamento da pedra fundamental.
E para aqui vieram aproximadamente umas 10 mil pessoas, entendeu? Foi uma coisa assim fantástica, onde o governo armou uma estrutura, porque foi de manhã, mas a coisa iria se esticar, e todo mundo vindo de todas as partes do país, entendeu? Para participar desse lançamento de uma capital, da última capital do século XX do país. No centro Do país. país, no coração do país. E foi até interessante que, na época, o meu filho primogênito estava com apenas 3 meses e eu trouxe, veio Que aventura, a hein? minha esposa e o filho. Eu consegui, inclusive, até trouxe uma barraca de camping. E o sol muito quente, eu armei essa barraca no meio dessa multidão toda para o meu filho ficar ali tranquilo e a gente participar da solenidade, certo? Então eu participei desses momentos históricos de Palmas, porque falo e digo mais ainda, eu sou uma história viva, sou uma memória viva da história de Palmas, porque vi Palmas crescer Nascer. na palma da minha mão. E agora é até cidadão tocantinense formalizado. E com isso, por ter acreditado nesse estado como ele, antes mesmo dele ser criado, né? Porque eu não caí aqui de paraquedas. A história toda começou quando eu passei no vestibular de medicina da UFG em 1975, onde nós entramos na faculdade, aqueles jovens acadêmicos, cheios de energia, e o futuro todo à sua disposição. Tudo à disposição e sendo paparicado, porque na época passar no vestibular de medicina da UFG era um feito, assim, uma façanha extraordinária. Aí resolvemos abrir o DCE, que tinha sido fechado. Eu adoro essa história. Tinha sido fechado pelo regime militar, da ditadura. Aí fizemos algumas reuniões com aqueles grupos que estavam mais ou menos alinhados conosco. Muitos aceitaram o desafio, a maioria caiu fora, porque estava com medo de ser preso. Porque se a gente ousasse contra o regime militar, essa eu não sabia, não. a gente poderia ser preso. Aí eu peguei e falei para a turma, aqueles que estavam meio em dúvida, falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos arriscar. Se a gente for preso, a gente chama a imprensa e da cadeia a gente vai falar, poxa, a gente era simplesmente acadêmicos de medicina que aqui estão enclausurados, presos, sem possibilidade de se formar como médico para servir a própria sociedade. Aí a gente vai trazer toda a população ao nosso favor e eles vão soltar a gente. Mas não chegou a esse ponto. Nós conseguimos abrir o DCE sem a interferência do regime militar. Foi o primeiro DCE que foi aberto das universidades. E começamos a promover palestras sobre os pós e o contra da divisão do estado de Goiás para criar um novo estado. Foi quando um dos palestrantes, que na época eu não me lembro, que tem mais de 40 anos, ele foi muito enfático em dizer que a divisão de Goiás para criar um novo estado seria benéfico tanto para Goiás, que ficaria com a parte rica do estado, que seria o sul, como também seria benéfico para essa parte norte, que seria um norte de Goiás, que haveria de ser um novo estado. Porque ele diz que com essa parte, que era a parte pobre do estado de Goiás, tendo um governo central, ele poderia atrair recursos federais para desenvolver esse estado. Então, quando ele terminou essa palestra, eu estava ainda no 3º ano de medicina, eu falei, se criar esse estado, eu vou para lá. Só que eu me formei em 1980 e o estado não tinha sido criado. Aí eu precisava, então falei, poxa, então eu queria terminar a faculdade e vir como médico generalista para esse estado novo. Eu falei, poxa, então
já que não foi criado o estado, eu vou então me especializar. Vou procurar aperfeiçoamentos médicos, porque esse estado, do jeito que está indo, vai ser criado. E quando ele criar, eu já estou já com especializações e poderei ir para esse novo estado já com a bagagem profissional mais elevada. Fui para o Rio de Janeiro fazer a residência, minha especialização em medicina e em oftalmologia, e investindo em conhecimento, lá também fiz a especialização em medicina do trânsito, que a medicina chama-se medicina do tráfego, não confunda com tráfico, né? Porque o Rio de Janeiro na era na década meio de 80. tumultuado. Era meio tumultuado, década de 80. Então fiz também a especialização em medicina do tráfego e me especializei também em medicina legal. Aí estou lá no Rio de Janeiro, quando surge notícia. É criado o estado do Tocantins. Eu peguei e falei assim, Agora eu vou. É agora que eu vou. E eu tinha, inclusive, uma boa colocação lá no Rio de Janeiro, que eu terminei residência, e um dos professores meus falou, não, você não vai embora do Rio, você vai ser meu assessor, meu auxiliar direto. E eu estava lá, trabalhando com ele, quando criou o estado. Aí, quando criou o estado, eu fui também avisar para esse professor. Eu falei, professor, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu, mas eu estou deixando de ser seu auxiliar. Ele falou, como assim? Um cargo que era cobiçado por todos os oftalmologistas aí, e você assumiu, eu dei para você essa ideia de ser o meu assessor. Eu falei, não, é porque está criando um novo estado, e eu quero ir para lá para seguir carreira solo. E já queria até ir antes, né? Já queria sair antes, né? Eu queria ir para lá para seguir carreira solo. Ele falou, ó, eu já te admirava, agora te admiro muito mais ainda, porque você é corajoso, você é determinado, está indo para um estado que está sendo criado, nem sabe o que vai acontecer, mas já você está com essa ênfase de ir para lá. Pode ir e que Deus abençoe o seu caminho, que você vai ter muito sucesso. E essa coragem do senhor não vem só da vida adulta, né? Porque eu sei que o senhor é mineiro, não teve uma infância muito fácil, teve uma família aí que apoiou muito, né? Dentro de todas as possibilidades que puderam e fizeram. Mas ter passado já na Universidade Federal de Medicina foi uma grande vitória para o senhor e para sua família, não foi? Estudando em colégio de rede pública. Estudando em colégio de rede pública. Isso foi uma coisa, assim, fantástica. Mas, já que a gente está aberto aqui para conhecer um pouco desse Túlio, que quando fala da vida profissional e da vida pessoal, familiar, não deixa de esconder as lágrimas que saem do olho. Dizem, existe um ditado, um adágio popular que fala que homem não chora. É um grande engano. Não chora aqueles homens que não têm coração, que não têm sentimento. Quem tem sentimento vai chorar. Porque essas lágrimas aqui, que ora estão correndo nos meus olhos, nem vou enxugá-las, porque ela está caindo nesse solo promissor, que é o solo do Tocantins. Faz parte da tua história, né, doutor Túlio? Só quem passou, só o senhor sabe pelo que passou, né? Só o senhor sabe toda a estrada que teve que percorrer, toda a resiliência. Imagina aí que diversas vezes bate aquela sensação de será que eu estou no caminho certo? Muita gente deve ter te chamado de louco. Ouvi algumas vezes. Ouvi isso desde a época que eu estava deixando de trabalhar com o meu professor, como assistente dele, para vir para um novo estado sozinho, só trazendo na bagagem conhecimento. Mas é uma história familiar também, de muita humildade, muita simplicidade. Nasci em Uberlândia, sou mineiro de nascimento, mas a família logo cedo se mudou para Anápolis, Goiás, porque meu avô era funcionário da Rede Ferroviária Federal e ele levou a família tudo para Anápolis.
Então, lá eu comecei a fazer meus estudos para, já em criança, já falando que iria ser médico. Em criança, quando criança. Tanto é que naquela época, hoje, nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, que vai atingir também uma população jovem, né? Mas essa população jovem não vai entender o que eu vou falar. Porque só os antigos, como assim, né? Porque, na realidade, naquela época, na década de 60, a gente brincava de casinha. Era uma brincadeira infantil que juntava várias crianças, meninos e meninas, e cada uma assumia como se fosse uma casa familiar. Tinha o pai, tinha a mãe, tinha os filhos, e tinha aquele que é o profissional. E eu sempre falava que eu iria ser o médico da família, Olha na só, brincadeira. desde Na criança. brincadeira de roda, de casinha, já falava. E estudando, tendo a pretensão de ser médico, estudando em colégios de rede pública. Mas, graças a Deus, consegui. E inclusive, falo com muito orgulho e satisfação que a minha vida, eu sou um privilegiado lá do nosso Supremo Criador. Eu tenho 4 naturalidades. Aí todo mundo acha estranho. Fala, pô, como você só nasce uma vez? Né? É porque eu tenho 4 naturalidades, que eu nasci 4 vezes. Eu sou mineiro de nascimento, goiano de graduação, que me formei com muito orgulho pela Universidade Federal de Goiás, em medicina. Carioca de especialização, porque assim que eu terminei a medicina em Goiânia, em 1980, 81, fui para o Rio de Janeiro fazer especialização. E a 4ª, tocantinense do coração, que o Tocantins bateu aqui e ficou. Aqui eu pude desenvolver o meu projeto de vida, meu projeto vida profissional, vida familiar, entendeu? E consegui, graças a Deus, realizar tudo aquilo que eu coloquei um dia, que sonhava um dia ter feito. Constituir uma família, ter uma profissão garantida, entendeu? E ter a credibilidade da população. E falando em coragem, doutor, e realização, tem a parte do senhor de atleta, né? E atividade física e superação. Onde nesse meio, assim, se entrou aí essa vida, despertou nesse processo aí? Eu sempre gostei de correr, né? Corrida de rua, as brincadeiras lá. Mas eu comecei a me interessar mais diretamente nas corridas quando eu entrei na faculdade de medicina. Que aí eu pude, à medida que eu ia absorvendo os conhecimentos médicos, que a gente vai se preparando para ser um profissional para cuidar da saúde dos nossos semelhantes. Mas aí despertou em mim um interesse também, por que não praticar esporte para melhorar as minhas condições de saúde? E peguei esse gancho aí, e na faculdade de medicina eu já corria nos finais de semana, e essa vontade, essa paixão por corrida aumentou quando eu fui para o Rio de Janeiro para fazer especialização, e lá encontrei um ambiente mais propício, né? Que eu morava no Leblon, pertinho das praias Panema, Copacabana. Então a gente corria final de tarde, quando tinha oportunidade, já corria no calçadão. E comecei a correr e aumentar os meus treinamentos, e cheguei a correr uma maratona aos 30 anos de idade, na época não tinha ainda personal trainer, essas equipes de hoje que treinam os atletas para ter uma performance melhor, sem nenhum treinamento, sem nenhum treinador, consegui correr uma maratona em 1984. E desde essa época tinha a rapadurazinha no bolso? Tinha A estratégia rapadura, da rapadura, então, é desde essa época? Sempre a rapadura, que era um alimento, um energético perfeito, né? Eu cortava ela, comprava a rapadura e cortava em tabletes e levava no bolso, né? Ia comendo. E é barato, né, doutor Túlio? Então, na época...
Casava direitinho, né? Aí consegui terminar uma maratona concluir uma maratona com um tempo de 3 horas e 4 minutos correndo os 42 quilômetros. Isso em 84. Foi quando chegou um amigo e falou, eu vou te inscrever numa prova que está chegando agora no Brasil. Eu falei, do que se trata? É triatlo. Falei, que prova é essa? O que é isso, né? Que é isso? Ele falou, não, é uma prova que você tem que nadar, pedalar e correr. Eu disse para ele, poxa, correr, você já sabe. Ele falou, não, é por isso que eu tô vendo, eu vi a sua performance aí, eu acho que você tem condições de fazer essa prova. Eu falei, mas só que eu sou mineiro, criado na roça no começo, aprendi a nadar em rio, é igual o Machado Sem Cabo. Natação para mim é um zero esquerdo. Aí ele pegou e falou assim, não, se o problema é natação, porque pedalar a gente pedalava também lá na praia, lá no calçadão de Ipanema, esporadicamente. Falou, se o problema é natação, eu vou te preparar, vou te levar para o meu primo, que é treinador daquela equipe, daquele time mais querido do Brasil, lá do Rio de Janeiro, qual que é? Qual é o nome dele? Olha aí, não vou nem arriscar. Aquele time mais querido do Brasil. O Flamengo, né? Óbvio, né? Amigo, né? Você é flamenguista de coração, doutor? Eu sou flamenguista de coração. Então somos dois na mesa. Não, na realidade, vivi toda a minha infância e juventude em Goiás, o meu time de coração, o primeiro, originalmente é o Periquito da Serrinha. Eu torço pro Goiás. Sou torcedor fanático do Goiás. Mas aí, quando eu fui pro Rio de Janeiro... apaixonou. Um amigo meu, um primo meu que estava lá no Rio de Janeiro, ele ia pro estádio final da semana para assistir o Flamengo. Falava, vamos lá comigo. Se o seu Goiás está lá em Goiás, vamos, quem sabe que você começa a torcer pro Flamengo. E eu me apaixonei pelo Flamengo. Aí esse treinador que era do Flamengo me treinou 4 meses. Consegui cruzar a linha de chegada do primeiro triatlo oficial que foi realizado no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, em 1984. Aí você pega e fala assim, mas desde 84 você está praticando triatlo. Eu tive que abandonar. Assim que eu terminei essa prova de triatlo, que eu já me apaixonei pelo triatlo. Falei, não vou mais correr maratona, agora eu vou só participar de triatlo. Quando eu terminei, eu tive que me dedicar, eu tinha terminado já a residência, tive que me dedicar à minha atividade profissional. Aí absorveu todo o meu tempo, tive que me afastar do esporte, mas eu tenho uma determinação tão grande. Eu falei, eu vou me afastar do esporte por um tempo suficiente para que eu possa estruturar minha vida profissional, minha vida familiar. A hora que eu tiver estruturado, eu vou retomar. Aí alguém perguntou, isso vai ser quando? Aí eu peguei e projetei na minha mente, eu vou voltar à atividade de triatlo com 60 anos de idade. Ele pegou e falou, mas por que você está estabelecendo 60 anos de idade? Eu falei, eu quero provar, não só para mim, mas para a sociedade, que o que eu fiz com 30 anos de idade, que quando eu terminei o primeiro triatlo, eu estava com 30 anos de idade, eu poderia fazer novamente com 60 anos de idade para provar que a idade não é fator limitante para a prática então, de esporte. Então o senhor retornou aos 60. Fiquei 30 anos sem nenhuma atividade. Nossa. É brincadeira. Voltei em 1900. Como que tudo está na mente, né? O despertar, a vontade, a motivação, é muito interno, é muito nosso. E olha só, eu tinha que voltar no ano de 2014, que era o ano que eu estava completando, tinha completado 40 anos. Falei, agora eu vou me preparar, 60 anos, agora eu vou me preparar, com isso vocês já viram a minha idade, né? 2014, 60, então agora não está... Né? Vai 2 menos 3 isso, multiplica e tá tudo certo. Como se diz, já estou na melhor idade, entendeu? Com tempo aí de 30 anos, né? Em prova. Quando em 2014 decidi voltar a iniciar os treinamentos para participar de um triatlo, eu
idealizei o teatro que estaria mais próximo, seria Fortaleza. Fiz a inscrição, eu completei em janeiro 60, eu fiz a inscrição que seria em agosto, o teatro a família falou pronto. Família, enlouqueceu mais uma vez. Mais uma vez, entendeu? Aí eu peguei, fiz a inscrição, mas aí, olha só, parece que Deus ilumina o meu caminho, está sempre iluminando o meu caminho, né? Quando foi, nesse intervalo, tinha o Circuito Nacional do SESC. O SESC fazia triatlos nas principais capitais brasileiras. Só Palmas que não havia sido contemplada. Mas aí eles fizeram uma reunião em 2014 e decidiram fazer um triatlon SESC aqui em Palmas, em 2014. Eu falei, poxa, juntou a fome com a vontade de comer. Eu vou retornar ao triatlo dentro da cidade que eu escolhi para morar. 2014 veio o SESC Triatlo e tinha 2 modalidades. Você sabe que o triatlo são 4 modalidades, né? O mais simples é o sprint, depois vem o triatlo olímpico, que é esse mesmo que vocês assistem nas Olimpíadas. Uhum. Depois tem o Ironman 70.3 e depois tem o top dos tops, o mais difícil de todos, é o Ironman Full. Aí eu fiz o Ironman, eu me inscrevi no Ironman, no triatlon, aqui seria realizado o sprint e o olímpico. Cheguei lá, fiz a minha inscrição no olímpico. Como eu era um desconhecido no mundo que eu estava voltando, ninguém sabia da minha origem lá no Rio de Janeiro, que tenha participado do primeiro triatlo. A hora que eu inscrevi, no outro dia, o pessoal da organização do SESC me liga, fala, doutor, vem aqui para você, você cometeu um erro aqui na ficha do seu preenchimento, aqui na ficha de inscrição. Fui lá, falei, que erro? Não, é aqui o que o senhor deveria marcar, ó, triatlo sprint, aqui, triatlo olímpico, é só os atletas de elite que vai participar. Eu falei... Quem falou que eu não sou de elite? Eu decidi que eu vou fazer o triatlo olímpico. Eles ficaram assim, todo perplexo, né? Um mero desconhecido, que não estava nem aparecendo aí para eles para o treino. Fiz o triatlo olímpico. Terminei o triatlo olímpico. O primeiro, depois dos 30 anos de silêncio, voltei. Aí, de 2014 para cá, é só triatlo na minha vida. A paixão é uma paixão que tomou conta de mim, até porque motivado pelaquela consciência minha de que eu, como médico, já tenho a missão de cuidar da saúde dos nossos semelhantes. Mas achei também que eu poderia contribuir mais ainda praticando esporte, sendo um exemplo de que a idade não é fator limitante para a prática de esporte. E eu falo para vocês, com muita honra, que eu já tirei muita gente do sedentarismo. Porque quando eles verem eu cruzando uma prova, falam, poxa, se o doutor com mais de 60 anos faz isso, eu vou também criar vergonha e vou praticar esporte. Então, é um mecanismo, é um gancho, é um instrumento que eu encontrei para também estimular as pessoas a saírem do sedentarismo. Porque esporte, gente, é vida, é saúde. Eu sempre falo que a vida é movimento. Exatamente. E você estando praticando esporte, você está fazendo ou ciclismo, ou natação, ou correndo, você está fazendo movimentos. E isso vai estabelecer toda a harmonia no seu corpo, o funcionamento vai ficar melhor e você vai continuando. Aí, eu estou aqui hoje com os meus... Pergunta a minha idade. Eu tô aqui, eu já fiz até, levantei até essa sobrancelha, acho que a Bruna também, ó. Pergunta a minha idade, Bruna. Qual que é a idade do senhor, doutor? Eu vou responder até
que sirva de exemplo para vocês quando alguém, porque geralmente mulher, quando alguém pergunta a idade, a mulher fica meio constrangida, não quer falar, né? Mas agora eu vou ensinar uma maneira light de falar a idade. Pergunta de novo. Qual que é a idade do senhor? 6,9. Viu que eu não falei 69, que dá ideia de desgaste. É turbo. É turbinado. 6,9 é turbinado, entendeu? Certo? A hora que entrar no 7.0, meu Deus do céu. Aí ninguém segura. Então tem 9 anos que o senhor voltou à prática dessas atividades físicas mais intensas. E dessas, qual que foi a mais desafiadora? A mais desafiadora que eu sempre... A minha vida é sempre um desafio, né? Desafio de querer fazer uma faculdade de medicina estudando em rede pública, em colégio de rede pública em Anápolis. Desafio de ir para o Rio de Janeiro, fazer residência médica sem ter um tostão no bolso, que era um acadêmico que tinha terminado o curso de medicina, sem conhecer o Rio de Janeiro, entendeu? Sem conhecer o Rio de Janeiro. Desafio de ter acreditado em Palmas quando ela ainda estava na prancheta dos arquitetos Valfredo Antunes e Luiz Corvinel. E desafio de querer, aos 6,5 anos de idade, decidir fazer a prova mais difícil no mundo do triatlo. Essa eu fico até arrepiado. Aos 6,5 anos de idade, há 4 anos atrás, 2019, inclusive, essa prova ela é feita uma vez no ano no Brasil, que é em Florianópolis. É uma prova internacional. Vem atletas de todos os países, entendeu? De vários países. E eu decidi, em 2019, fazer essa prova, que é a mais difícil do mundo do triatlo, que é o Ironman Full de Florianópolis. E quantos quilômetros é mesmo, doutor, lá para nadar, pedalar e correr? Eu ia perguntar, porque eu fiquei curiosa agora. Eu sei que corrida é os 42 de maratona, né? São 42? 42 na full. Eu vou explicar para você. 42 quilômetros correndo, doutor. Ainda depois vai nadar e vai pedalar. Calma aí, eu vou explicar para vocês. Inclusive eu vou falar para vocês... Olha que eu gosto de praticar atividade física. Eu vou falar para vocês essas medidas porque vocês estão sentados. Porque se vocês estivessem em pé, vocês iam cair, só de ouvir. Essa prova, você sabe que triatlon, você nada, pedala e corre. Ironman é o nome, né, de marketing que uma empresa fez para dar essa prova mais difícil do triatlo. Aí o cara... É o rótulo. O cara patenteou essa marca, então hoje é conhecido, né, Ironman. Então, para você concluir essa prova, você tem que... Realmente, são 3.000, para me concluir essa prova eu tive que romper 3.800 metros em mar aberto. Nossa, que já é muita coisa. Você saía do mar... 3.800 no mar. No mar. Você saía do mar, só tirava o macacão e trocava a roupa de ciclista, pegava a bike e começava a pedalar. 180 quilômetros. Ali. 180 diretão. Pedalando, sem... E dá-lhe rapadura. E a rapadurinha, meu energético, eu chamo de meu energético tupiniquim. Tem uns isotônicos que vêm semelhante a uma embalagem dessa, que a gente leva também, né? Aí vai pedalando e vai chupando. Mas eu acho... eu sempre aderi a essa filosofia da rapadura porque ela me dá uma energia extra, né? Então, você começa a pedalar 180 quilômetros. Aí você deixa a bike e para relaxar a musculatura, você começa a correr só 42 quilômetros. Uma maratona. Só que você tem que correr uma maratona, que é o sonho de todo corredor um dia, é correr uma maratona, cruzar a linha de chegada. Só que a gente tem que correr uma maratona depois de nadar 3.800
pedalar 180. Não, a Bruna já fez meia maratona, né, Já Bruna? fiz, Como é que é nossa. chegar a meia maratona? Chegou. Como é que você chegou? A primeira coisa que você tem, assim, de sentimento é aquela sensação, assim, de superação e alívio. Só que você chega, assim, morto. Sem joelho, tornozelo, Tudo doendo, o pé começa a doer, você começa a sentir fome. Então é todo um preparo aí por calafrio. trás. Até imagina a descarga energética que não é o corpo o tempo todo. Adrenalina, você fica ali horas ainda transpirando e naquela adrenalina. Meia sentindo, maratona. Meia maratona, que Nossa, são 21, né? A doutor, metade. Ainda depois disso tudo. É igual a Bruninha falou, né? A Bruninha acabou de falar aí agora. 40 aí? 42 quilômetros. Nossa. Ela falou aí, É chão. correndo 21, começa a sentir em dado momento que o pé, etc e tal. Aí vocês me perguntam, e numa prova dessa? Olha, eu falo com toda sinceridade para vocês. O que todo mundo, que quando eu falei que eu saí aqui de Palmas, falei que eu estava indo para Florianópolis, fazer um Ironman full, todo mundo ficou apavorado. Poucos acreditaram em mim, certo? Poucos. Mas a maioria falando, cara, o que esse velhinho vai fazer lá em Florianópolis? Teve preparo por trás, E na claro, tua né? mente, como que é o trabalho? O que o senhor pensava? Passa pra gente, assim, alguns flashes do que o senhor pensava. Teve algum momento? Porque eu fui fazer uma prova de 5 quilômetros, 5, tá? Chegou um momento que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu vou... O que deu na minha cabeça de estar correndo esses 5 quilômetros? Então, você conta pra gente, né? E aí vem a superação, né? Gente, tô até com vergonha de falar que eu corri 5 quilômetros agora. E que a gente tô com dois ainda pés questiona aqui. no 5. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou te ilustrar exatamente o que passou pela sua cabeça. Quando eu era corredor de maratona, você sabe que existe livros de escritos publicados por ex-corredores de maratona, dizendo os momentos críticos, os quilômetros, apontando os quilômetros críticos. Se não me engano, é o quilômetro 11, o quilômetro 17, o 23 e o 33 e o 40, por exemplo. É aquele momento, aqueles quilômetros que a pessoa chega e fala, o que eu estou fazendo aqui? Então acontece. Acontece. Na meia aconteceu comigo já também. Na corrida é onde mais acontece, na corrida. Foi por isso que quando eu terminei o primeiro triatlo lá no Rio de Janeiro, eu falei, não vou fazer mais maratona, não vou correr, eu vou correr triatlo. Por quê? A hora que você está se desgastando na prova de natação, você sai da água e pega a bike e começa, aí é outro clima, é outra concentração, são outros grupos musculares que você está ativando, entendeu? Aí você larga, começa a ficar exausto na bike, é a hora de você largar a bike e começar a correr. Agora, eu digo para vocês, o que todo mundo pensou que era o meu grande inimigo para fazer essa prova de Ironman, que era a minha idade, os meus 65 anos de idade, o que todos acreditavam que era o meu inimigo, foi o meu grande aliado. A mente. A mente de alguém que tinha 66,5 anos de idade. Você tem uma capacidade mental muito mais determinada, paciente, com muito mais objetivo, sabendo que, poxa, se eu vim para aqui, para Florianópolis, para cruzar a linha de chegada, eu não vou desistir dessa prova só porque eu estou sentindo o quê? Em dado momento, você não está nem sentindo mais. Só porque eu estou sentindo minha coluna, minha bacia. Não, essas dores, ó, você dissipa da sua mente. O foco é tão grande, a concentração é tão grande, porque você, como se diz, você está ali fazendo um movimento, mas o que está comandando tudo é a sua mente. O corpo já não responde mais, já não responde mais. Mas qual que é o pior período? Qual que é o mais crítico ali da prova toda? Olha, eu sempre falo o seguinte, que eu tinha deixado de fazer maratona por causa que é uma prova muito monótona.
esse é o termo. Se ela é monótona, por isso que ela provoca os momentos de depressão. Aqueles vários momentos. Igual você disse, o que eu estou fazendo aqui? Você chega, vários momentos, inclusive você correndo 21, você deve ter pensado isso também. Penso várias vezes. E tem esses intervalos, né? Fica muito claro, a gente para assim e fala assim, nossa, você entra num nível assim que você começa a questionar o que você tá fazendo. O que eu tô fazendo aqui? Você desfoca e você retoma. Mas aí você começa a lembrar que, poxa, você já deixou uma família aqui, falou, olha, o papai vai lá, os 3 filhos ficaram aqui, só a esposa que foi me acompanhando. Eu falei, eu não posso desistir. Eu tenho que superar os meus próprios limites. O triatlo é a superação dos próprios limites. Então você se sente, como se diz, mais autoconfiante quando você olha para trás e fala, poxa, eu consegui. E a vida é um grande triatlo, né, doutor? A vida é um grande triatlo. E pensando nisso, qual foi o momento mais difícil da tua carreira? Da minha carreira? Que bateu esse sentimento, o que eu tô fazendo aqui? Da corrida. Da corrida? Qual que foi o momento ali do senhor tendo essa trajetória inteira de vida que o senhor chegou e falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Que o senhor parou e falou, não, peraí, deixei muita coisa já passei por muita coisa, não soltei a minha mão, então eu tenho que seguir. Teve um momento crítico que esse, realmente lá durante a prova lá do triatlo eu terminei muito bem a natação, que eu nem esperava terminar tão bem a natação, terminei com um tempo que todo mundo ficou surpreso. Depois eu fui para o ciclismo, melhor ainda, os 180, eu nunca tinha pedalado 180 quilômetros, mesmo durante os treinamentos para fazer essa prova, certo? O máximo que a gente tinha pedalado para fazer a prova era 130 quilômetros. Agora, teve um momento realmente muito que poucas pessoas sabem, só minha esposa e alguns amigos que estavam diretamente ligados a mim. Em dado momento já da corrida, eu já estava, que eram 4 voltas, a maratona, né? Eram 4 voltas, certo? No circuito, né? Na segunda, quando eu estava na metade da segunda volta, já estava escuro. Eu não vi, você corria dentro da cidade, no asfalto, dentro da cidade. Era lá em Jurerê Internacional. Eles isolavam, né? E eu não vi um meio-fio. E tropecei. Caiu? Caí e já fui e bati a coxa direto no meio-fio, mas uma pancada muito grande. Do jeito que eu caí, eu fiquei parado. De novo, parece que o Supremo Criador está sempre me estendendo a mão nos momentos críticos. Quem vinha atrás de mim, correndo atrás de mim? 2 ortopedistas. 2 amigos ortopedistas que estavam... 2 anjos. Que estavam com o desafio também de terminar o primeiro triatlo da vida deles. A hora que eles viram eu cair, falaram, não, calma. Fica aí não mexe não. Eles me pegaram, colocaram assim na grama, que eu estava na rua, onde o pessoal estava correndo, e estava tudo escuro. Fizeram uma avaliação inicial. Isso já tinha aparecido o roxo aqui da perna, assim, de imediato. Ele falou, olha, fratura não teve. Agora, é o seguinte, você deve estar sentindo uma dor muito grande e vai doer muito mais quando esfriar o corpo. Então, é o seguinte, se você estiver focado, você pode continuar correndo porque não teve fratura. Agora, se você não tiver determinação, você pode parar porque você não vai sentir a dor. Você vai sentir uma dor muito forte. E aí, o que você decide? Eu falo, não, já levantei, já comecei a correr. Esse foi um momento crítico. Mas e na vida pessoal do senhor? Na vida pessoal, o momento mais crítico. O momento crítico que o senhor olhou e falou assim, esse mesmo sentimento, né? Gente, será que eu tô tomando o caminho certo?
que eu tô fazendo aqui? Será Qual que que é a minha é motivação, assim, vou superar isso. Quando que foi que aconteceu? Porque isso acontece em várias fases da vida da gente, né? Na minha já aconteceu diversas, mas uma que marcou muito e que o senhor teve esses 2 ortopedistas aí, esses 2 anjos ou pessoas que foram anjos ali que falou, não, Túlio, segue, que aí não é nem mais o doutor Túlio, é Túlio César, segue que o senhor tá no caminho certo. O que realmente me marcou muito foi quando, então, eu decidi, então, como se diz, criar minha família e exercer minha profissão nessa nova capital, que ainda estava no projeto. Quando eu cheguei, porque eu cheguei aqui no Tocantins, igual eu falei para vocês, eu já estava acompanhando essa briga para criar o novo estado, e cheguei, quando foi criado, eu cheguei aqui no Tocantins no dia 3 de janeiro de 1989. 3 dias após o Estado ter sido instalado. Que veja bem, 3 dias após a instalação do Estado. O Estado foi instalado oficialmente em 1º de janeiro de 1989. Por quê? Tem muita gente que confunde. Na realidade, mas o Estado foi criado em 88. Sim, por lei, o nosso Estado do Tocantins foi criado em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Se vocês, talvez não seja do conhecimento, se vocês abrirem a Constituição e vai ver lá nas disposições transitórias, artigo 13, é criado o Estado do Tocantins a partir da divisão do Estado. É constitucional. Só que ele foi criado por lei em outubro, em 5 de outubro, mas só foi para o Estado ser instalado, precisa de eleição, eleger os poderes executivo, legislativo, e depois o governador compunha o judiciário. O Estado tem que ter os 3 poderes constituídos. Então foi feita a eleição e foi então eleito o governador José Wilson Siqueira Campos como primeiro governador. Aí ele instalou provisoriamente o Estado, a capital em Miracema, uma cidadezinha aqui do interior, cidadezinha pequenininha. E muita gente até pergunta por que a cidadezinha pequenininha foi eleita como capital provisória. Porque era o sonho do governador eleito construir uma cidade para ser a capital definitiva. Ele não estava nos planos dele colocar a capital em Araguaína, que era a maior cidade naquela época, ou Gurupi, ou Porto, ou Paraíso, que eram as principais cidades do norte de Goiás naquela época. Ele foi instalado e falou que a capital é Miracema até 31 de dezembro de 89, porque no dia 1º eu já mudo para a cidade que eu estou construindo para ser a capital. E quase ninguém acreditou, e de novo eu acreditei. E com filho pequeno. Com filho pequeno. Ele mudou. A Patrícia, sua esposa, também foi corajosa, A hein? esposa também. E ali o senhor chegou aqui nessa fazenda, só poeira, no cerrado, aí bateu esse sentimento, meu Deus do céu. Que eu tô fazendo? É agora. E acreditando em tudo isso aqui. E tudo estava indo muito bem. Mas teve um momento que me preocupou. Naquela época, de 89, que o Estado tinha sido criado, em 89 já estava em plena, o próprio Estado, né, em plena, só obras e mais obras, e o governador focado em construir logo a capital para ser a capital definitiva. Aí, uma coisa que me preocupou foi que apareceu um governador, um presidente da República, Fernando Collor de Mello. O que ele fez? Que todo mundo que estava acompanhando essa história, principalmente que seria construída uma nova capital no Brasil, a última capital do século XX,
pessoas de várias partes do país estavam reservando dinheiro e colocando no banco para quando a capital começasse, eles vinham para cá para Investir. investir. O que aconteceu? Eita, lembro. Naquela época, a poupança rendia uma coisa assim fabulosa. Era como se diz, eram rendimentos que nunca teve até hoje no Brasil em caderneta de poupança. Era coisa assim exorbitante. Todo mundo queria investir, colocar dinheiro em caderneta de poupança. O que o Collor fez? Confiscou todo o dinheiro de todo mundo que estava na caderneta de poupança. Você sabia que tinha gente aqui que morava aqui, que já tinha vindo dos outros estados, já estava em Porto, já estava em Araguaína, em Gurupi. Tinha colocado tudo na poupança para começar a fazer a obra deles, construir prédios, Foram clínicas, muitas etc. famílias afetadas. Sabe A o que minha aconteceu? foi muito afetada. Sabe o que aconteceu? Várias pessoas suicidaram. Chegaram a cometer o suicídio, porque tinham perdido tudo, porque o Collor tinha confiscado. Esse foi um momento crítico. Eu falei, poxa, esse projeto provavelmente não vai se viabilizar. Meu Deus. E o senhor perdeu dinheiro nessa época? Eu fui mais precavido. Não é que eu fui mais precavido. É que eu também não tinha dinheiro para colocar em poupança. Olha aí, eu tô meio pequeno. Aquela Mas Não tinha o que perder. Mas a minha preocupação, meu desespero é o seguinte, que eu já tinha na minha cabeça que só o governador não poderia, ele como gestor público, só ele sozinho não poderia soerguer uma nova cidade. Ele tinha que contar com os empresários para chegar e aqui com dinheiro para construir os prédios. E travou etc. tudo, né? Travou tudo. Travou tudo. E Travou isso tudo. foram por anos. E- Porque essa onda Isso. demorou para conseguir estabilizar novamente. Exatamente. E aí teve que ter muita resiliência aqui para... O consultório do senhor era numa Então, casa de tábua. Eu consegui. casa de tábua. Eu construí o primeiro consultório. Foi, inclusive, o primeiro consultório a ser construído aqui em Palmas. Você estava até dizendo para que já no início que eu tenho um título de cidadão tocantinense, mas, de novo, sem falsa modéstia, eu não só tenho o título de cidadão tocantinense, que me descobriram agora, recentemente, agora em maio do ano passado, a Assembleia Legislativa fez uma pesquisa lá que precisava conceder um título honorífico àquele cidadão que fez muito pelo Estado. Que eu cheguei aqui e vesti a camisa desse novo Estado. E eu contribuí, fiz um trabalho assim, voluntário e de muita vontade, porque eu entendia que somente o gestor, de novo, não poderia impulsionar. Era necessário que cada um que viesse aqui desse a sua contribuição com trabalho dentro da sua especialização. Como eu tinha 3 especialidades médicas, eu cheguei trazendo na bagagem apenas conhecimento, né? Aí fui, já com o projeto de montar um grupo, olha só, já saí do Rio de Janeiro com um projeto de vida profissional, chegar aqui nesse novo estado e montar um grupo para ser referência em oftalmologia nesse estado que estava emergindo no coração do país. Já saí do Rio de Janeiro com esse projeto. Aí quando eu cheguei aqui, é claro que eu não poderia desencadear ele de início, porque Palmas só tinha algumas casinhas, não adianta. Só montei um consultório. Aí é instalada a Secretaria de Segurança Pública, precisava de, então, montar a perícia criminal no estado do Tocantins, porque o Goiás já não tinha mais obrigação de fazer as perícias criminais, que é o órgão responsável por oferecer a prova da materialidade dos crimes. Então, ele é ligado à Secretaria de Segurança Pública. E aí eu falava, o
governador, os gestores, quem nós vamos chamar? Fala, não, chegou um médico aí que é especializado nessa área. Fala, não, mas ele é oftalmologista. Não, mas ele também é especializado nessa área. Chama ele lá. Aí eu fui designado diretor da Polícia Técnica para implantar os órgãos das perícias criminais, certo? Inclusive o Instituto Médico Legal do Tocantins, que foi fruto da minha determinação, eu que fundei e inaugurei. E depois passa uns meses, o Detran é criado, o Detran do Tocantins. Naquela época, Goiás vinha fazer exames para tirar carteira uma vez por ano, ou às vezes uma vez, só ia numa cidade, ou era Araguaína ou Urugupi, então tinha uma carência, uma demanda reprimida muito grande. Então, quando criou o Detran do Tocantins, falou, não, vamos criar o departamento médico do Tocantins para fazer as bancas examinadoras para a gente eliminar essa defasagem toda, né, de gente querendo carteira. Vamos chamar um especialista, quem? Túlio. Não, mas esse já é diretor lá da Polícia Técnica. Não, ele também é especialista. Contribuiu muito, né, doutor Túlio? Nomeado também como diretor do departamento, eu que fundei o departamento médico do Detran. Então, com isso, aí o projeto do hospital estava indo mais lento, enquanto isso a cidade estava crescendo. E agora, em maio, a Assembleia descobriu no meio de 1.400.000 habitantes que tem hoje o Tocantins, no meio desses 1.400.000, foi lá e descobriu esse mineirinho lá, no meio dessa turma. Falou, não, vamos dar um título para ele de cidadão tocantinense. Merecido. Que demais. Mas isso é muito merecido, mas né? Antes, muitas contribuições. Mas antes eu já tinha sido agraciado também por ter sido o primeiro médico a exercer atividades na mais jovem capital federativa. Fui agraciado com o título honroso de cidadão palmense. Eu tenho um título de cidadão palmense, cidadão tocantinense e, por fim, posso dizer para vocês que eu tenho também, fui agraciado com um honroso título da magistratura tocantinense. Olha só, importante. Que demais. Sou sócio benemérito da Asmeto. Entendeu? Então eu acho que eu falo isso com muito orgulho, que eu acho que sou um dos poucos em vida que foi agraciado com 3 tamanhas honrarias, né? Que certo? coisa maravilhosa. Agora, tudo isso, eu vejo, tudo que eu fiz, todas as minhas ações foram voltadas única e exclusivamente com a ideia fixa de participar ativamente do processo de crescimento e desenvolvimento da nossa capital e, por que não dizer, do nosso estado. E eu vesti literalmente a camisa e fui à luta. Em nenhum momento fraquejei. E se você me perguntar se te desse se fosse dado uma oportunidade de voltar o tempo, você faria tudo novamente? Eu diria que faria, talvez com muito mais intensidade ainda. Valeu a pena, né? Porque valeu a pena. Realmente tudo valeu a pena. Vou sair daqui inspirada. E até contando um pouquinho, porque o nosso tempo já está mais do que estourado aqui, né, gente? Esse já podcast. Estourou? Esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai fazer assim, doutor Túlio. Com o doutor Túlio vai ser episódios. Porque são tantas histórias. E eu queria contar um pouquinho da minha história com o doutor Túlio, porque que surgiu essa ideia, né, de trazer o doutor Túlio. Eu falei, não, esse eu quero participar. Há mais ou menos, há menos de 2 anos, 1 ano e pouquinho, eu conheci o doutor Túlio, vim desenvolver um trabalho aqui no Hospital de Olhos de Palmas, no qual me apaixonei, não só pela cidade, mas pelo hospital, que é um hospital incrível, é um hospital que tem uma equipe fantástica, e assim, com inúmeras oportunidades de ofertar o melhor serviço de oftalmologia realmente do estado.
E nas minhas vindas, né, fiquei mais ou menos uns 9 meses morando aqui, né, doutor Túlio, que foi uma experiência incrível na minha vida. Eu tenho Palmas, assim, como minha queridinha do meu coração. Todo mundo sabe, aonde eu vou, eu vendo muito bem o Hospital de Olhos de Palmas e Palmas, por serem locais, assim, de grande satisfação da minha vida, por onde eu passei. E aí eu conheci o doutor Túlio, e eu tive o privilégio de passar horas conhecendo a fundo a história do Dr. Túlio, quem é o Dr. Túlio, quando ele tira o jaleco, né? Porque uma coisa é o Dr. Túlio atendendo os seus clientes. A gente sabe que tem clientes do exterior que Vem para adaptar a lente de contato. para adaptar a lente de contato, que não conseguiu se adaptar, né? Não conseguiu ter esse mesmo atendimento em nenhum lugar do Brasil ou do mundo, vem para cá só para poder fazer a adaptação de lente de contato com o Dr. Túlio. Mas eu tive além disso, eu tive uma prova além, né? A provinha ali, o gostinho, eu degustei a amizade do Dr. Túlio. E eu me considero uma grande amiga do senhor, espero também que o senhor se considere. Mas, com certeza. A minha amizade, né? A gente tem uma grande intimidade, uma troca, né, Dr. Túlio? Eu já tinha até dito para Marcela que é o seguinte: vocês que estão convivendo com ela mais lá de perto, lá em Goiânia, né? Eu sempre falo o seguinte, que Marcela é uma pessoa que tem, como se diz assim, uma capacidade enorme. É uma capacidade, ela é uma gênia, vamos assim dizer. Mas que era necessário ela... O gênio, ele tem que ser colocado também na vitrine para que as pessoas possam descobrir que ele é um gênio, que ele é uma pessoa capacitada. Porque se ele ficar só no anonimato, não vai... Tem que dar espaço para tem que, né, voar. E eu falo com toda sinceridade que aqui, quando ela chegou aqui, ela já tinha alguns trabalhos feitos em Manaus, em Cuiabá, mas... foi aqui que realmente nós colocamos ela na vitrine para ela ser vista, principalmente lá pela equipe de Goiânia, para saber que ela tinha que merecer um espaço, porque é uma capacidade muito grande, é uma profissional extremamente competente. E então, ela, como se diz, ela foi, entre aspas, descoberta. Com grande privilégio. Com a gente, trabalhando conosco. Mas só para encerrar... Eu sou muito satisfeita, assim, sou muito agradecida, grata mesmo de coração por ter tido a oportunidade, principalmente de te conhecer. Só para encerrar, então, porque a gente falou tanto da minha vida familiar e do meu histórico aqui, com essa luta de ter acreditado em Palmas, mas acabamos deixando de falar um pouco hoje das minhas atividades dentro do hospital, né? Apenas relembrando também que você falou um momento crítico, não foi apenas um momento crítico daquilo que você Eu achei até que o senhor ia ter contado essa história naquela, né, no momento. Eu falei, eu acho que vem essa história, mas imagino também que a situação do Collor foi, meu Deus, uma reviravolta. Foi. Mas outra também me marcou muito, porque eu cheguei aqui em 89, trabalhei 6 anos seguidos para conseguir, porque eu tinha que montar um grupo. Eu sozinho não iria a lugar nenhum. Tinha que montar um grupo para ser referência. Mas não conseguia, eu trazia colegas de São Paulo, de Goiânia, do Rio, chegava aqui, pô, isso aqui que é Palmas. Não fica aqui de jeito nenhum. Foi aí que eu consegui, depois de 6 anos, montar o tripé, que era conseguir convencer primeiro o doutor Onilson a se juntar a mim e depois a doutora Ana Beatriz. Nós conseguimos esse tripé, mas eu sempre já vim lá do Rio de Janeiro com aquela ideia moderna de departamentalizar o grupo, ou seja, criar o departamento de catarata, o departamento de glaucoma, de retina e todos, tudo departamentalizado. Aí, a hora que na primeira reunião decidiram que, como eu era o único, eles todos recém-formados, eu já tinha 15 anos de formado, com defasagem de técnicas cirúrgicas, né? Falaram, não,
Falaram, o departamento, vamos criar também um departamento de lente de contato. Ela falou, não, esse departamento vamos deixar para o Túlio. Eu peguei e falei, puxa, falei, não, mas é porque você já está defasado cirurgicamente, então você vai ficar com a responsabilidade de criar, implantar e fazer o departamento de lente de contato funcionar no Hospital de Olhos. Você vai ser o nosso médico que vai ficar com a exclusividade de adaptar todas as lentes. Quando o paciente entrar aqui e falar que quer lente, consultar com outro médico, falar que quer lente de contato, já manda para você. E eu peguei e falei assim, pô, mas Palmas era só poeira, não tinha cultura de lente de contato. Falei, se eu falar não, o que vai acontecer? Os dois vão para outra, se juntar a outros oftalmologistas, eu vou ficar sozinho e o meu projeto de grupo. Falei, não, eu vou aceitar. Sem jamais ter pego numa lente de contato, fiz a residência, na época residência não tinha, a gente não via instrução sobre lente de contato, aí foi feito, fui fazer uma especialização em lente e voltei. Mas passei momentos críticos porque não tinha paciente, eu tive que fazer um trabalho de formiguinha. E paralelamente, eu sempre nesse projeto de montar o hospital, o grupo, eu falava que eu precisava ter uma referência internacional, nacional, para dar credibilidade ao nosso grupo. Quem? Aí foi quando surgiu umas ideias, os dois colegas iniciais indicou um outro nome, que eu vou me abster de falar quem foi, e eu não concordei porque eu já tinha o meu nome. O meu nome era exatamente um médico que tinha chegado recentemente dos Estados Unidos e revolucionou e mudou o foco da oftalmologia brasileira. Porque naquela década, naquela época, o foco da oftalmologia brasileira era Belo Horizonte, Hilton Rocha, Campinas, Perinildo Modrier e São Paulo, USP e a Faculdade Paulista e de Rio de Janeiro. Falei, esse jovem é o nosso parceiro, que era hoje o meu parceiro que montou o departamento de retina, professor Marcos Pereira Ávila. Levei o projeto lá para ele ser nosso parceiro. A princípio ele ficou meio assim, eu peguei e falei assim, não, por que? Ele perguntou, mas por que vocês vieram aqui me fazer esse convite para ser parceiro? Eu peguei, ele já tinha acabado de lançar o CBCO lá em Goiânia. Falei, professor, o senhor é um homem visionário. Você tem uma capacidade de empreendimento muito grande. E você não pode ficar limitado só a Goiânia. Você tem que expandir as suas ações para outros estados. E o nosso estado recém-criado é uma oportunidade que é o cordão umbilical aqui de Goiás. Foi quando ele captou a ideia, falou, vou aceitar com vocês. E hoje está aqui, ó, nós estamos todos vivendo aqui momentos de extrema, como se diz, satisfação, porque agora nós conseguimos juntar e associar todo esse grupo, essas empresas que fazem parte, né, dessa logística nova aí, onde o professor tem a participação em todas essas 4, juntamos todas para formar um pool de empresas que agora realmente nós vamos fazer e acontecer dentro do nosso objetivo. Fazerem as pessoas verem a vida com bons olhos. Esse é o nosso ideal. Entendeu? Isso aí, doutor Túlio. Certo. E assim a gente finaliza. Infelizmente, o primeiro episódio, porque aqui vão ser vários episódios. E tem outra. Com esse projeto, eu lembrei, eu queria falar, é tanta coisa. É muito tempo. Não tem problema. Criei minha família, eduquei meus filhos, formei os 3 em medicina, os 3 em oftalmologia, e os 3 hoje estão já participando, trabalhando comigo
lá no Hospital de Olhos, o hospital que fui o idealizador, o Hospital de Olhos de Palmas. Então, isso é uma satisfação muito grande, né? O pai exatamente estar hoje trabalhando ao lado dos filhos, entendeu? E o Dr. Tawan já até participou de dos episódios da Além da Visão. Que é... junto com o Dr. Giuseppe, que também atende conosco no Hospital de Olhos de Palmas. Inclusive, para ver esse episódio, quem não viu, é só olhar nosso canal aí, que foram os últimos muito envios aí. Muito bem lembrado, que eu esqueci até de falar sobre isso. YouTube, fala aí. No YouTube, no Spotify... Grupo CBCO no Spotify, só digitar que tem todos os episódios completos lá, em forma de áudio. Tanto que o que a gente grava aqui em Palmas, quanto em Goiânia também, né? Isso mesmo, todos vão para lá. E são, né, assuntos além da visão, então a gente tem diversos conteúdos. E no nosso YouTube, Hospital de Olhos de Palmas, tem todos os podcasts em forma de vídeo para assistir referente ao nosso hospital aqui de Palmas. Isso, e aí eles podem seguir, que tem uma teclinha lá, né? Isso mesmo. Um flagzinho para seguir no YouTube, que é bem legal, que também traz o engajamento pra gente, o feedback de vocês é muito importante pra gente poder sempre estar construindo bons conteúdos e levar para a população algo mais descontraído, tirar o médico, né, de trás da mesa, tirar o jaleco desse médico, falar sobre saúde, mas falar sobre vida também, falar sobre, enfim, diversos assuntos que é a nossa lógica, né, do podcast, que é do Além da Visão. E também tem a Bruna é a mais tecnológica aqui, tá, gente? Que é ela que comanda a questão do marketing. Tem o sininho também que a gente flega lá, que clica, que a pessoa fica recebendo, né? Recebe a notificação. Então, todo conteúdo novo, próximo episódio com o Dr. Túlio, com outros médicos, a pessoa seguindo, a gente já sobe lá o vídeo e aí recebe a notificação. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigada. Agradecer muito, Dr. Túlio, agradecer a Bruna. A gente finaliza mais um episódio do nosso Além da Visão. Teremos outros momentos, viu, Dr. Túlio? Obrigada, não tenha doutor. dúvidas. Se é para falar sobre Palmas e sobre a prática de esporte, pode contar que eu sou parceiro, entendeu? Certo? Tivemos hoje aula de empreendedorismo, boas práticas de saúde, medicina, história do Brasil. História do Brasil, política. Olha, que podcast gostoso. Muito Adorei. bom. Foi um gostei. Privilégio poder gravar com o senhor. Muito obrigada. Gostei muito também obrigada. de estar à frente de vocês aí, com esse sorriso, essa simpatia aí, entendeu? Certo? E eu acho que nós estamos caminhando a passos largos rumo exatamente ao processo de modernização do nosso hospital, que até pouco tempo era um gigante adormecido, né? Eu sempre falo essa expressão, era um gigante adormecido, mas que agora, com esse trabalho todo, agora o bicho está levantando e com toda a força, nós vamos fazer realmente muita... Entregar um serviço de excelência para a sociedade tocantinense e, claro, todo o entorno, porque nós atendemos muitos pacientes, muitos clientes que vêm de outros estados em busca de um tratamento de oftalmologia, e o Hospital de Olhos o Hospital de Olhos de Palmas é sempre uma grande referência para esses estados. E sem falar que o nosso estado é um estado, para quem ainda não vislumbrou, é um estado extremamente promissor, porque ele está exatamente no coração do país. Tudo que for feito em termos de desenvolvimento, rodovia, ferrovia, hidrovia, vai ter que passar por Palmas, porque nós estamos no centro, ligando norte ao sul, leste a oeste, nordeste, etc. Tal, vai ter que passar por Palmas. Então nós temos uma capacidade, um potencial de crescimento assustador, entendeu? É só acreditar e chegar aqui e participar. E não só ficar vendo e acompanhando. Não, é arregaçar as mangas e trabalhar para o crescimento desse novo estado, entendeu? Muito obrigada, doutor Túlio. Obrigada, Bruno. Obrigada. Bruna. E a gente encerra, gente. Até a próxima.